dois, três e... Olá, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal no YouTube. O tema do vídeo de hoje é uma previsão para o mês de outubro. Eu gosto sempre de falar isso quando a gente vai fazer vídeo de previsão, mesmo que fique um pouquinho repetitivo, mas quando a gente está fazendo um vídeo de previsão, uma previsão baseada na energia de agora. E você tem o total livre-arbítrio para mudar, para fazer escolhas diferentes, para ver o que vai sair na sua previsão, escolher como que você vai reagir, escolher o que você vai fazer em cima daquilo. Então é só para dar meio que uma prévia para vocês do que vai acontecer e também para abrir para ter alguns aconselhamentos dos guias espirituais de vocês sobre o que vocês devem fazer em relação a isso. Então vamos lá. Aqui eu tenho 4 grupos hoje. A gente tem o grupo número 1 com uma turmalina negra, o grupo número 2 com uma sodalita, o grupo número 3 com uma pirita e o grupo número 4 com um quartzo vermelho. Então eu quero que você tire um momento para se concentrar, pausa o vídeo se você precisar de mais tempo, vê qual grupo chama mais sua atenção. Lembrando que é uma tiragem geral, então pode ser que você se sinta atraído por mais de um grupo, pode ser que a sua tiragem esteja dividida ali, ou pode ser também que durante a tiragem do grupo que você escolheu tenha alguma mensagem, alguma parte ali que você sinta que não é pra você. Nesse caso, deixa de lado que é mensagem de outra pessoa. E assim que você terminar de escolher, o link tá aqui na descrição para você ir direto para sua leitura. Se você escolheu aqui o grupo número 1 com a turmalina negra, então essa daqui é a sua leitura. Bom, eu comecei tirando umas cartinhas desse oráculo aqui. Esse é o Magia da Selenita. Como eu sempre digo em todos os vídeos, todos os decks que eu usar estão linkados aqui embaixo, para caso vocês queiram saber. E aqui tá escrito, você tirou 3 cartas, né? Novos lugares te esperam, não olhe para trás. Seja honesta com você e não duvide do seu valor. Aqui a gente já vê por essa primeira carta que você tá passando por um período de mudanças, que tem novas coisas chegando. Aqui, tá vendo essa carta? Como tem o caminho e parece que aqui na frente que tem a coisa propriamente em si. Essa carta me passou muito esse sentimento como se você estivesse se aproximando de uma coisa, mas você não estivesse exatamente lá ainda, mas que tipo tá muito perto. Então talvez esses novos lugares ou essas mudanças que estão vindo, elas não aconteçam exatamente em outubro, mas eu diria que elas estão muito perto e que outubro já tem essa energia de transformação e de mudança. E com a carta aqui do seja honesta com você e não duvide do seu valor, eu sinto uma energia meio de medo ou um certo receio dessas mudanças. Como se você tivesse muitas dúvidas e tivesse muito inseguro, principalmente assim com você mesmo em relação a essas mudanças. Aqui tá me vindo muito pensamentos como: ai, será que eu vou dar conta? Será que essa é a melhor escolha? Será que vai funcionar? Será que vai acontecer mesmo? Esse tipo de insegurança. Então aqui tem muito essa mensagem também dos seus guias espirituais para você não duvidar de você mesmo. E aqui essa carta do seja honesto com você me passa muito essa energia de verdade, como se você tivesse que se agarrar aos fatos e às coisas, e principalmente em relação à sua autoestima. Me vem muito esse sentimento como se você tivesse provas de que vai dar certo, você tivesse provas de que você consegue e você escolhesse ignorar essas provas para sempre ouvir a vozinha negativa na sua cabeça.
Então, tá me passando esse aconselhamento aqui também, de tipo, seja honesto com você, se atenha aos fatos, se atenha a todas as provas que você tem de que isso tem chance de dar certo, ao invés de ficar sempre ouvindo o lado negativo. E também me veio muito esse sentimento de, às vezes, entender que você precisa de ajuda. Às vezes, entender que as partes que você tá errando, aqui tá me vindo muito num sentido assim psicológico, sabe? Às vezes entender que você precisa conversar com alguém sobre isso, ou entender que você tá tendo alguma dificuldade, que você tá precisando de alguma coisa e ser honesto em relação a isso, sabe? Não ficar tipo empurrando pra debaixo do tapete, evitando pensar nisso e evitando lidar, e sim encarar aquilo de frente, tipo, olha, eu tô com esse problema aqui, eu tô com essa insegurança aqui, eu preciso ir atrás de fazer coisas que vão resolver, que vão me ajudar. Bom, vamos tirar mais cartas aqui. Esse deck é o The Good Karma Tarot. E a gente vai tirar... Opa! Não vou considerar essas aqui que caíram, porque caiu um monte. E eu nem tinha mentalizado ainda a pergunta. Tá bom, a carta quer sair. Eu vou só aceitar. Vou tirar mais uma. No fundo do maço você tem o 9 de copas. 9 de copas é uma carta muito sobre estar se sentindo completo, estar se sentindo realizado. Então aqui, essa carta, principalmente estando no fundo do maço, ela tem muito essa energia de que as coisas vão dar certo. Como se fosse uma confirmação pra você. Aí você tem o 3 de paus, que foi a última que caiu. O 2 de paus foi a primeira. O 8 de espadas. A rainha de ouros. Os enamorados reverso. E o 3 de paus. Aqui... me veio, assim, muito significativo isso de começar com o 2 de paus e terminar com o 3 de paus. Só é mais uma confirmação de que você tá passando, sim, por um período de mudanças. E aqui, com esse 8 de espadas, me passa muito a impressão de que você tá tendo dificuldade de se libertar de certas coisas, dificuldade de sair de certos ciclos, dificuldade de mudar até mesmo internamente, porque eu tô olhando pra essa carta aqui, o jeito que ela tá com a espada, tipo, se libertando sozinha, e tá me lembrando muito o tarô do divino. Pra quem não sabe, o tarô que eu aprendi a jogar tarô chama tarô do divino. E na ilustração do tarô do divino do 8 de espadas, é uma menina vestindo uma pele... eu não lembro se é uma pele de coiote ou é uma pele de raposa. Acho que é um coiote. E ela tá fingindo ser o que ela não é. Porque aquele deck é todo sobre lendas. E nessa lenda ela é uma menina humana, ficou presa lá numa matilha, acho que de coiotes. E ela começa a agir, a se vestir como se ela fosse um coiote pra se misturar. E aqui tá me vindo esse sentimento como se você estivesse vestindo uma pele que não é sua mais, ou que não te beneficia mais. Você estivesse vestindo uma versão de você mesmo que ela é familiar, portanto ela é confortável, mas ela tá pequena pra você. O seu potencial, as coisas que você deseja, elas estão grandes demais para caber naquela versão sua. E aí você precisa, para que essas mudanças aqui possam acontecer, você precisa se libertar dessa versão, você precisa parar de vestir essa pele. Então aqui parece que o seu mês de outubro tem essa mensagem muito forte de transformação interna.
como se você tivesse que se preparar internamente para poder se preparar externamente, entende? Como se fosse... Como que eu posso explicar isso? Deixa eu pensar num exemplo. Tá me vindo muito como se fosse tipo um checklist ou fases, etapas que você tem que fazer. Então, nessa etapa aqui, você tem que mudar internamente para na próxima etapa mudar externamente. Então, aqui parece que outubro vai ser tudo sobre essa mudança interna, por isso que tem essa energia de mudança tão forte, embora aqui com essa carta, né, que eu tinha falado, parece que a mudança não acontece agora. Então, aqui parece que tá acontecendo uma preparação para essa mudança, e essa preparação é interna. Com a Rainha de Ouros sendo a sua carta central, a Rainha de Ouros é uma carta que fala muito sobre prosperidade, ela fala muito sobre autoestima. A Rainha de Ouros é aquela figura luxuosa, é aquela figura poderosa, é aquela figura que tem o que ela quer, que ela é uma rainha, ela manda, ela tem essa posição de poder e ela tem essa coisa da prosperidade, sabe? Ela também é muito fértil, então ela é aquela pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem porque ela tem esse dom. E aqui, com essa carta sendo a carta central, parece que você tá mudando em prol de se transformar nesse arquétipo da Rainha de Ouros. Então aqui, essa mudança tá acontecendo agora. E parece que é como se seus guias espirituais estivessem quase que te dando uma direção de tipo, olha, você tá mudando para isso aqui, meio que para facilitar essa mudança, facilitar a sua cabeça naquele sentido, sabe? Meio que te dando um empurrãozinho, tipo, ó, você tem que se mover e é pra lá, viu? Vai ali, ó. Segue o que eu tô te falando. Então tem muita essa energia aqui, como se os seus guias espirituais estivessem chegando pra você e falando, olha, você não precisa ter medo dessa mudança, porque você tá mudando em direção àquilo ali, ó. Corre naquela linha ali que eu tô te mostrando pra onde que é, eu tô te mostrando pra onde você vai, você só precisa ir. Quase que, ó, aqui é um spoiler pra você não ficar com tanto medo do percurso. Aqui com a carta dos enamorados reversa, eu tenho a impressão de que essa mudança inclui fim de ciclos sociais. Seja pessoas de quem você é próximo, que você vai acabar se afastando, gente que você gosta muito, sabe? Os enamorados pode representar um relacionamento amoroso, mas não precisa necessariamente. Pode ser tipo, amizades que você tem que você considera muito próximo, mas que você tá vendo já que tá meio que azedando, você tá vendo já que não é mais aquilo que costumava ser. Então aqui parece que você vai ter um certo distanciamento de algumas pessoas que você já tá enxergando que esse distanciamento já tá acontecendo na sua vida. Mas isso vai te libertar de certa forma, porque com o 3 de paus, é como se... O 3 de paus é você chegando aqui aonde você tem que chegar, sabe? Então o 2 de paus é quando você passa pelo portal, e o 3 de paus é quando você sai do outro lado. Então aqui tá me vindo muito esse sentimento como se os seus guias espirituais estivessem te avisando, sabe? Aqui tem bem essa energia de previsão mesmo, de olha, tá acontecendo isso, isso e isso, é normal, faz parte desse ciclo, não tenha medo porque vai te libertar, vai te levar para uma coisa melhor. Vamos tirar mais cartas aqui. Eu vou tirar essa daqui primeiro. Esse oráculo é o Energy. Vamos tirar... Opa! Eu vou tirar essas 3, eu ia tirar 2, mas aí eu coloquei a mão nela e me veio muito clara a mensagem de tipo, caiu essas 3 porque é pra sair essas 3. Ó, você tem a carta do aviso de tempestade reversa. Eu acho que você tá esperando que o negócio vai ser muito pior do que vai ser realmente.
e você tá aqui, tipo, com muito medo das coisas, muito assim, tipo, ai meu Deus. E não vai ser tudo isso, não. Pelo contrário, aqui com a porta do espírito, tá me vindo muito esse sentimento de que vai ser muito tranquilo. Porque essa carta, no geral, ela passa muito esse sentimento de paz. Então eu acho que você tá esperando aqui um furacão, você tá esperando as coisas dando muito errado, você tá esperando que vai ser muito difícil e não vai. Vai tudo fluir muito em paz, muito calmo, muito tranquilamente. A única coisa é que, novamente, aqui a gente tem a carta da família feliz reversa. Então, novamente me passando que você pode ter alguns problemas sociais durante essa mudança. Aqui tem muito aquela energia de máscara caindo. Gente que não tá do seu lado, mas que às vezes você não tava enxergando, que não tava do seu lado, agora vai vir à tona. Mas tudo isso faz parte da mudança? Tá me vindo muito esse sentimento de que você correu atrás de tanta coisa, você batalhou por tanta coisa e agora você vai colher os frutos disso, e que as pessoas que não merecem colher esses frutos junto com você, as pessoas que não merecem aproveitar as coisas boas que você tá conquistando junto com você, elas vão mostrar a cara delas pra você cortar fora, pra você quase que não ser injusto, digamos assim, com você mesmo, sabe? De dividir um negócio bom com uma pessoa que não tava merecendo. Bom, vamos finalizar tirando uma carta desse oráculo aqui. Esse é o Season of the Witch. Essa versão aqui é a Mabon. Não tenho certeza se assim se pronuncia. Mas vamos tirar uma carta aqui de um aconselhamento final dos seus guias. Aqui a carta que você tem é do equinócio de outono. Essa carta tá escrito: nada é completo sem a aceitação e o reconhecimento de tudo. E aí é uma carta de mudança, né? Que tá saindo aqui da primavera e entrando no outono. E basicamente essa carta tá vindo muito como uma outra confirmação de que as coisas estão mudando e elas estão mudando para melhor. Essa é uma grande mensagem que tá caindo de novo na sua leitura. As coisas estão mudando e elas estão mudando para melhor. E durante essa mudança você vai ter muito conhecimento, sabe? Você vai enxergar muita coisa que você não estava vendo antes. Os equinócios, os solstícios, eles têm muito essa energia de deixar o véu entre os mundos mais finos e fazer com que a gente veja muita coisa. Então, é essa energia que tem a sua tiragem, como se essa mudança que está acontecendo na sua vida, ela tivesse mudando a sua percepção, tirando o véu. E muita coisa que está acontecendo por debaixo dos panos e que você normalmente não vê, você vai começar a enxergar. E aí pode ser muito chocante, mas aqui tá me vindo muito uma energia boa, sabe? Uma energia positiva, de tipo, é chocante, mas é pro seu bem. É chocante, mas vai ser melhor saber. Então, você vai ter ali umas pessoas que vão acabar saindo da sua vida, mas vai ser aquelas pessoas que lá na frente você vai olhar e vai falar assim: nossa, graças a Deus que eu não sou mais tão próximo de fulano, sabe? Então aqui tem muita essa energia de não tenha medo, não fique preocupado, porque vai ser muito melhor do que você tá esperando. Bom, e antes de eu despedir, né, eu acabei de olhar pra baixo aqui e eu vi a turmalina negra. A turmalina negra é uma pedra de proteção, então ela faz todo sentido com a sua tiragem. Vem essa mensagem muito forte de: olha, você tá sendo muito protegido, você não precisa ter medo do seu futuro. Bom, é isso, grupo 1. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para você não perder notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!
se você escolheu o grupo número 2, aqui com a Sodalita, então essa daqui é a sua leitura. Bom, vamos lá. Aqui eu comecei tirando 3 cartas desse oráculo, que é o Magia da Selenita. Eu sempre gosto de falar isso no começo dos vídeos, mas todos os decks que eu usar estão linkados aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem ver. Aí, vocês tiraram as cartas. Exercite sua fé, é tempo de seguir em frente e você merece o topo. Aqui, eu diria que você tá passando por um momento onde uma mudança tinha que estar acontecendo, mas ela não tá acontecendo ainda. Aqui tem muito essa energia como se você tivesse preso a alguma coisa e não tivesse enxergando o potencial daquilo que você poderia estar conquistando se você conseguisse se desvincular disso aqui. Gente, ignora esse barulho de fundo, é porque tá ventando horrores hoje. Mas aqui tá me vindo muito com aqui exercite a sua fé e com esse daqui que é o tempo de seguir em frente, que é um incensário. Tá me vindo muito essa energia de que tá na hora de você se desvincular de algumas coisas, conseguir se libertar delas, principalmente emocionalmente, para poder conquistar aquilo que você realmente merece e conquistar as coisas que você quer. Vamos tirar mais cartas aqui? Vamos tirar umas cartinhas de tarô pra gente ter mais detalhes. Qual é a previsão para outubro do grupo número 2? Olha, aqui vocês têm o Eremita Reverso, 6 de espadas, As de paus como sua carta central, a Sacerdotisa Reversa e o 3 de paus reverso. Aqui vocês estão tendo muito problema de autoestima, eu diria, uma certa dificuldade de se conectar com o seu próprio poder interno. E essa dificuldade parece que tá travando você, tá te impedindo de seguir em frente, tá te impedindo de conquistar coisas que você deseja. Aqui, com o Eremita Reverso, tá me vindo muito essa coisa de que você não pode ter medo de ficar sozinho. Como se você tivesse que abraçar a sua paz interior, o seu tempo de descanso, o seu tempo solitário. Até porque aqui no fundo do maço tem o 4 de espadas. Eu tinha visto a hora que eu coloquei o baralho pra cá. E aqui tá me vindo muito essa coisa de o tempo entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, o exemplo que tá me vindo na cabeça é um exemplo de relacionamento, mas eu acho que pode se adaptar a bem mais do que só essa situação. Mas, vamos supor, às vezes você precisa terminar, você tá num relacionamento péssimo. Daí, quando você terminar ele, você precisa ter o seu tempo sozinho. Você precisa ter o tempo que você vai se curar, que você vai se reorganizar, que você vai ter a sua paz ali, que você vai se curar das coisas, né? Porque nenhum relacionamento, mesmo que seja ruim de terminar, não é fácil. Então, você precisa passar por esse momento sozinho, em prol de você poder seguir em frente. E aqui tá me vindo muito que vocês estão com medo disso, vocês estão com medo desse tempo
entre uma coisa e outra, sabe? Então, aqui tá me vindo muito, muito grande essa coisa de um medo de ficar sozinho. E a tiragem de vocês, a energia tá até meio densa. Parece que eu vou tentando ler as cartas, assim, vou tentando ler a energia e eu vou ficando cansada. E eu vou perdendo o fio da meada enquanto eu tô lendo, de tão denso que tá a energia. Como se tivesse um bloqueio muito, muito grande aqui, impedindo que você sequer conseguisse se organizar mentalmente para poder seguir em frente. Então aqui é uma coisa que você precisa trabalhar em cima. Parece que você precisa ter o seu momento ali de descanso, você precisa ter o seu momento ali de paz, você precisa ter quase que se afastar da situação um pouco, mesmo que não seja de forma definitiva. Às vezes você tá numa... Vou voltar no exemplo do relacionamento. Às vezes você tá num relacionamento muito ruim, tá tendo muita briga, vocês não estão conseguindo se organizar e você não consegue nem sequer decidir se você quer ficar ou se você quer ir embora. Parece que você precisa ter um momento que você vai se distanciar daquilo. Que você vai dizer não um pouco para as coisas, que você vai chegar e falar, ah, não, vem aqui em casa que a gente vai. Não, hoje não. Não, hoje eu vou ficar na minha casa, hoje eu não tô bem. Sabe, parece que você precisa ter isso, você precisa ter esse limite, você precisa ter esse distanciamento, você precisa ter essa coisa do, não, vem cá que a gente vai conversar. Ou às vezes, ai, você mora com a pessoa, vem cá que a gente vai conversar. Não. Hoje eu vou ficar sentada no quarto, quieto, assistindo uma série, eu vou ter um momento de descansar a cabeça. Parece que você precisa disso em prol de você conseguir se organizar mentalmente para poder decidir o que você quer fazer, para poder seguir em frente. Porque você tá tão exausto, você tá tão confuso, que você nem sequer consegue decidir o que você quer. Então a primeira coisa de tudo, o primeiro aconselhamento que vem aqui é que você precisa de descanso, você precisa de tempo para pensar. Passo 1. Aí aqui o passo 2 que me vem com esse as de paus aqui, esse 6 de espadas e essa sacerdotisa reversa, é que você tá precisando se conectar mais com você mesmo. Você tá precisando fazer coisas que fazem você se sentir bem. Seja ali ter o seu tempo de descanso, seja tipo, ai, hoje eu vou sair e eu vou, sei lá, numa pracinha e vou ficar sentado lá um tempo com o celular desligado. Ou seja, eu vou fazer uma aula de uma coisa que eu gosto, ou eu vou sair com os meus amigos. Parece que você tá precisando quase que reacender a sua chama interna Você tá precisando dos seus hobbyzinhos, dos seus momentinhos e de todas essas coisinhas pequenininhas na vida, mas que fazem a gente se sentir bem, fazem a gente se sentir vivo, fazem a gente ter vontade de continuar. Então, você tá precisando disso porque essas coisas vão te dar poder. Essas coisas vão te dar independência. Essas coisas vão te dar autoestima. Essas coisas vão fazer você se sentir bem. E aí, aqui também tem essa mensagem muito grande de que você precisa se conectar com a sua fé. Você precisa, tipo, principalmente se você é aquele tipo de pessoa que gosta de fazer ritual, que gosta de fazer oferenda, que gosta de ter um momento que você vai acender uma vela e vai conversar com seus guias espirituais. Parece que você precisa disso. E isso pode vir pra você de qualquer forma, de acordo com a sua crença pessoal, de acordo com a sua religião, não importa. Você precisa ter esses momentos de conexão. Então, isso é uma coisa que muito pesada na leitura de tipo, ó, você precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer. Tá vindo aqui, porque aqui tem muito essa energia de como se você estivesse estagnado, e você tá estagnado porque você tá perdido. Então você precisa fazer essas coisas que vão te conectar de volta pra você conseguir
formular na sua cabeça e enxergar também para onde você quer ir, o que você quer fazer, para daí poder seguir em frente. Vamos tirar mais cartas aqui. O que mais que eles precisam saber sobre o mês de outubro? Tanto o que vai acontecer, quanto aconselhamentos. Aqui você tem no fundo do maço a carta do attachment, né, que é a carta do apego reversa. Então, definitivamente é um mês para você desapegar das coisas, principalmente pessoas, aqui com a carta da comunidade reversa. Então, tá na hora de você se desapegar dos outros. Parece que outubro é um momento assim muito para você ter momentos sozinhos, para você fazer coisas você com você mesmo. E aqui a gente tem a mulher segurando um coração. Então a gente tem a presença de amor, tem carinho, tem sentimentos bons, só que parece que isso é muito interno, você com você mesmo. Como se outubro fosse muito sobre o seu amor próprio e não sobre o amor, a aceitação ou o carinho que você recebe dos outros. Então eu diria aqui que novamente é um momento de você se conectar com você e fazer as coisas que fazem você se sentir bem. E também tá me vindo aqui, agora que eu coloquei esse dedo em cima da carta, tá me vindo aqui também fazer as coisas que são difíceis, mas que são pro seu próprio bem. Do mesmo jeito que a gente cuidaria de uma criança. Sabe, se a criança tá doente, a criança não quer tomar o remédio, ou a criança tem que tomar uma vacina e não quer tomar, mas você sabe que aquilo é pro bem dela, você sabe que aquilo é uma dor na hora, mas que a longo prazo é o que vai fazer bem para aquela criança. E aí você vai fazer porque você gosta daquela criança e você vai cuidar dela da melhor forma. Então, tá me vindo pra você ter esse mesmo tipo de sentimento e esse mesmo tipo de atitude em relação a você mesmo. Então, tipo, eu sei que isso aqui é um saco de fazer agora, eu sei que isso aqui não é o que eu queria, mas eu sei que a longo prazo é o que vai me fazer bem. Então eu vou fazer. Aí, pra finalizar, vamos tirar uma carta desse oráculo aqui. Esse é o Season of the Witch. Vamos ver uma mensagem final para o seu mês de outubro. Você tem a carta do Ceifador. Essa carta, ela tá escrito assim aqui embaixo. Para o nascimento de alguma coisa nova, calma, que traduzir o pé da letra não tá dando certo. For the birth of something new to manifest the death of something holds you back. Ah, sim. Aqui tá falando para que algo novo nasça, manifestar a morte daquilo que está te segurando, né? Daquilo que está impedindo esse algo novo de nascer, é inevitável. Então, essa carta fala muito sobre os ciclos da vida, sobre muitas vezes uma coisa precisa acabar para que outra coisa melhor nasça no lugar. Então, novamente, essa é o meio que fechamento perfeito pro seu mês, que é essa energia de que você tá precisando se desapegar, você tá precisando encerrar ciclos em pró de seguir em frente, em pró de conquistar aquilo que você quer. E aqui tá vindo muito essa energia, tá vindo muito na minha cabeça assim uma mensagem final de que é a mensagem que você não é obrigado a seguir em frente, você não é obrigado a encerrar nada, só que, porém, você não adianta você ficar triste pelo aquilo que você tem, não ser aquilo que você quer, se você não tá disposto a abrir mão daquilo em prol de conquistar aquilo que você realmente quer.
Bom, é isso, grupo 2. Eu espero que a leitura tenha ajudado vocês. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 3, aqui com a Pirita, então essa daqui é a sua leitura. Bom, vamos lá. Aqui eu comecei tirando umas cartinhas desse oráculo. Esse é o Magia da Selenita. Ele tá linkado aqui embaixo junto com todos os outros decks que eu usar. Você tem a carta Esse é o Sinal que você pediu, a carta Deixe de Lado e a carta Invista na Sua Evolução. Aqui, a primeira carta que saiu, que foi essa daqui, ela pulou assim do deck. Então, eu acho que para cada um ela vai ter um significado específico, né? Mas parece que vocês estão pedindo algum tipo de sinal, algum tipo de confirmação. E saiu essa carta aqui, né? Então saiu essa confirmação. E aqui também com essas duas cartas, eu não sei, essa carta aqui do Deixe de Lado, com essa vassoura varrendo as coisas, tá me passando muito que pra grande maioria de vocês vai ser um mês de limpeza. A energia que tá me passando aqui é que muitas mudanças já ocorreram ou estão ocorrendo na vida de vocês. E agora parece que outubro é o mês de colocar tudo em ordem. É o mês de refocar, digamos assim, a sua energia. Então aqui eu vejo você muito focando na sua própria evolução, investindo nisso e arrumando bagunças no geral que essas mudanças causaram. Meio que reorganizando a sua vida. Vamos tirar mais cartas aqui de tarô pra gente ter mais detalhes. Esse deck aqui é o The Good Karma Tarot. Vamos ver mais detalhes aqui. Então vamos lá. A primeira carta que saiu é a carta da Estrela. Você também tem o Eremita, a Rainha de Ouros reversa, o Cavaleiro de Copas reverso e o 9 de Ouros no fundo do maço. Aqui você tem duas cartas de arcano maior, então me passa a impressão de que esse mês vai ser bem significativo para vocês, vai ser um mês bem marcante. Você tem a carta da Estrela que reforça esse sentimento de que a mudança já aconteceu, porque a carta da Estrela no baralho, ela vem depois da carta da Torre. Então a Torre é aquele momento que causa uma grande destruição. E a Estrela é o que vem depois daquilo. A Estrela é você se reorganizando, colocando as coisas em ordem. E a Estrela é meio que o arco-íris depois da tempestade. Então, aqui essa carta é um ótimo sinal. Até o jeito que ela tá olhando aqui pra estrela no céu, parece novamente uma mensagem divina de que as coisas estão se encaixando, de que as coisas estão dando certo, de que agora é o momento que as coisas vão começar a funcionar. Então, eu diria que tem essa mensagem muito forte aqui na leitura de vocês. Com a carta do Eremita aqui, é um momento, vai ser um mês assim mais introvertido, um mês onde você provavelmente vai querer passar mais tempo sozinho. É um mês para você se reorganizar internamente. E eu diria se reconectar até mesmo com você mesmo, com o seu próprio poder, porque a gente tem a Rainha de Ouros aqui. A Rainha de Ouros, ela é muito esse arquétipo, assim, do luxo, da luxúria também,
do poder. E por essa carta tá saindo reversa, eu tenho a impressão de que muitos de vocês estão se sentindo meio derrotados. O que faz todo sentido com o Cavaleiro de Copas aqui do lado, porque o Cavaleiro de Copas normalmente ele representa uma surpresa. Ele representa também alguma coisa vindo, os cavaleiros costumam trazer alguma coisa. E por ele estar reverso, eu acho que essa coisa que veio pode não ter sido boa, ou você pode não ter entendido o que aconteceu também para alguns de vocês. Pode ser uma mudança que a longo prazo vai se mostrar boa, mas que no momento você não enxerga dessa forma. E eu sinto que você tá bem desconectado de você mesmo, você tá se sentindo bem derrotado, você tá se sentindo assim, tipo, nossa, essa mudança passou por cima de mim, sabe? E aqui, por terminar com o 9 de ouros, o 9 de ouros é uma carta muito positiva, o 9 de ouros é uma carta de colheita. Então é quase como se tudo isso que vem acontecendo tivesse meio que plantando e agora você vai colher. E você vai colher coisas boas, porque a sua tiragem, apesar de ter uma energia meio cansada, ela também tem uma energia muito positiva. Então, aqui tá saindo muito como uma mensagem de tipo, olha, as coisas vão melhorar daqui em diante. Quase que um conforto dos seus guias espirituais pra você, de olha, você viveu esse momento difícil, você foi muito guerreiro, você conseguiu superar isso e agora você vai viver coisas boas. Vamos tirar mais cartas aqui. Esse oráculo aqui é o Energy. Vamos tirar mais cartas pra gente ver mais detalhes do que vai acontecer com vocês em outubro. Você tem a carta do apego reversa, então você tá se desapegando de muita coisa, encerrando muitos ciclos. Não sei porquê, mas tá me vindo muito na cabeça término. Alguns de vocês pode ser algum tipo de término. Não precisa ser necessariamente de relacionamento, pode ser de amizade, às vezes pode ser um emprego que terminou, alguma coisa desse tipo, mas aqui tá mostrando que era uma coisa que não te fazia bem, uma coisa que te amarrava, porque a carta do attachment, ela tem aqui uma corrente, tá vendo? Essa pessoa tá presa, tá fincada, ela não consegue sair. E por essa carta tá reversa, eu tenho a impressão de que essas mudanças que aconteceram, porque essa é a energia da carta da torre também, que é quando uma mudança ocorre pra te libertar de alguma coisa que você não tava conseguindo se libertar sozinho. E com essa carta aqui reversa, mostra que agora que essas correntes estão se quebrando, você finalmente vai ter um movimento, a sua vida finalmente vai voltar a caminhar. E a carta da estrela é muito sobre isso, é sobre a torre normalmente é uma torre bamba, uma coisa que não tinha fundação, que não conseguia se manter em pé sozinha, então ela cai. E a estrela é quando o terreno tá limpo e agora você vai poder construir uma coisa muito melhor ali. Então, a sua tiragem tem essa energia de reconstrução e de estar criando a partir de agora coisas que vão ser muito melhores do que as coisas que você perdeu. E aqui você também tem a carta do homem pensante. Essa carta aqui, ela tem dois significados. Um significado se conecta aqui com o 9 de ouros e a prosperidade financeira. Então, alguns de vocês estão recebendo aqui uma prosperidade financeira por causa aqui do cristal que ele segura na mão. Tá me vindo essa mensagem. A segunda mensagem que tá me vindo é que muitos de vocês perderam alguma coisa ou tiveram o fim de algum ciclo aonde você estava sendo objetificado, onde a pessoa só enxergava você como meio para um fim. E esse ciclo foi encerrado para que você pudesse
se transformar e abrir espaço para novos ciclos onde você não vai ser visto dessa forma. Tá me vindo uma mensagem aqui também que alguns de vocês estão passando por um período de luto pela perda de um ente querido. É óbvio que a perda de um ente querido não se enquadra nisso aqui de tipo tá terminando um ciclo ruim. Na verdade se enquadra de certa forma, porque perder alguém é muito ruim, é muito doloroso, mas não significa necessariamente que perder aquela pessoa é bom, né? Que tipo aquela pessoa era ruim porque era uma pessoa querida pra você. Mas faz parte. Aquela pessoa tinha a jornada dela, tinha a vida dela e foi só até ali. E não deixa de ser um ciclo ruim, porque enfrentar esse luto é muito doloroso. Mas aqui tá dizendo que você vai se reerguer, que você vai conseguir construir a sua vida novamente, vai conseguir seguir em frente. É claro que toda vez que a gente tá falando de luto, a gente vai eternamente viver ali, né, com aquilo, com aquela dor, mas aqui tá falando que você vai conseguir seguir em frente, você vai conseguir se reestruturar, você vai conseguir ficar bem de novo e conseguir lembrar dessa pessoa com carinho, com amor, sem que doa tanto, sem que te machuque tanto. É só uma mensagem aqui que veio, não é pra todo mundo, mas eu quis passar porque, não sei, veio e é importante. Acho que alguém aqui que tá assistindo tava precisando ouvir isso. Bom, vamos lá. Esse deck aqui agora é o Season of the Witch. Eu vou tirar uma carta dele pra gente ter um aconselhamento final aí pro grupo de vocês. Aqui você tem a carta do Corn Maze, né, que seria o Labirinto do Milho. Essa carta fala que mesmo que o caminho não seja visível, mesmo que o caminho não esteja ali certinho, ele está ali esperando que a sua fé leve você por ele, né? Que a sua fé te ajude a caminhar ali. Então, o Corn Maze é sobre essas plantações de milho, que principalmente nesses países que costumam muito Halloween, eles têm essa tradição, né? Faz um labirinto ali no milho, e aí por causa da vegetação alta as pessoas ficam perdidas ali no meio, não conseguem se achar. E é a mesma coisa com a vida. Às vezes você não consegue enxergar o seu caminho, você não consegue entender porque as coisas aconteceram, você não consegue entender para onde que a sua vida tá indo. Mas essa carta fala muito sobre ter fé que tá indo em algum lugar. Ter fé que as respostas vão surgir, ter fé que você não tá sozinho, que você tem os seus guias espirituais que vão te ajudar a enfrentar as coisas, você tem pessoas na sua vida que vão te ajudar a enfrentar as coisas. E para continuar caminhando, não desistir, não se desesperar, porque conforme você vai caminhando, as coisas vão ficando mais claras, conforme você vai passando pelos obstáculos, vai ficando mais fácil. Então essa mensagem vem aqui muito clara dos seus guias espirituais de que as coisas estão melhorando a partir de agora, para você continuar firme, para você ter fé que vai se desenrolar e você vai conseguir sair dessa. Bom, é isso, grupo 3. Eu espero que a tiragem ajude vocês. Tá me vindo uma mensagem aqui também, principalmente em relação à pedra de vocês. Faz tempo que eu não falo de pedra aqui no canal, mas a pedra que vocês escolheram é a pirita. E a pirita, ela tem uma energia masculina muito forte, ela tem uma energia muito forte de ação. E ela também tem uma energia uma energia que ajuda você a tomar a responsabilidade pela sua vida. A sair de uma mentalidade um pouco vitimista. Eu não tô falando, tá, que você esteja se fazendo de vítima, em nenhum momento quero fazer essa acusação. Não é lugar aqui pra isso, pelo contrário, busco sempre acolher vocês. Mas às vezes a gente
entra nesse tipo de energia. É normal, às vezes tá acontecendo as coisas, a gente se sente perdido, a gente se sente injustiçado e muitas vezes a gente acaba caindo nessa armadilha, digamos, da nossa própria mente, de tipo, eu não tenho controle nenhum sobre isso aqui, então não adianta eu tentar nada. E isso faz com que a gente se sinta ainda pior e se sinta ainda mais impotente. Então, se você estiver se sentindo dessa forma, pode ser legal para alguns de vocês obter uma pedra dessa daqui, né? Uma piritazinha. E andar com ela no bolso, porque a energia dela vai ajudar a ativar a sua energia de ação e vai ajudar a você sair dessa energia e começar a enxergar caminhos, enxergar soluções, enxergar o que você pode fazer dentro das suas condições ali, dentro dos seus recursos, para ter mais controle sobre a sua própria vida e para sair das coisas com mais facilidade, resolver situações com mais facilidade. Então me veio essa mensagem aqui de alguns de vocês podem estar querendo fazer isso, né? Ter uma pedrinha, programar essa pedrinha para te ajudar nisso. Bom, é isso, grupo 3. Eu espero que a leitura ajude vocês. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 4, aqui com o quartzo vermelho, então essa daqui é a sua leitura. Bom, comecei tirando algumas cartas aqui desse oráculo. Esse é o Magia da Selenita. E você tem as cartas Seja a Revolução que Você Precisa, Limpe a Sua Energia e Se Perdoe. Aqui tá me vindo muito essa mensagem de que outubro para vocês é muito sobre se empoderar e se proteger e colocar limites e dizer não quando você precisa ou brigar por alguma coisa quando você precisa, se defender, sabe? Das coisas, das situações. É muito sobre aprender a se impor. Então essa é a primeira mensagem que tá me vindo aqui. E fazer as pazes também com você mesmo, com a carta do Se Perdoe aqui. Tá me vindo também muito essa coisa de, tipo, falar na hora que você precisa, pra que você não tenha que ficar remoendo aquilo depois, ou pra que você não se coloque em situações que te fazem mal por medo de desagradar os outros, ou por medo de dizer não, ou por medo de colocar algum tipo de limite. Aqui tem muito essa coisa de você se colocando em primeiro lugar. E eu vou fazer isso aqui por mim, doa quem doer. Vamos lá, vamos tirar mais algumas cartinhas agora de tarô pra gente ter mais detalhes de como vai ser o seu mês de outubro. Aqui a gente tem 8 de espadas, o 10 de ouros, a rainha de espadas reversa, o rei de ouros e o diabo ali no fim. Aqui, a primeira coisa que me vem, começando com o 8 de espadas, é você aprendendo a se libertar das coisas, se libertar de amarras e crenças que você tem, que às vezes te limitam. Isso tá me vindo muito uma conversa que eu tive com uma colega de trabalho, que tipo assim, tinha um cliente acabando com ela e o cliente tava totalmente errado. E aí ela foi lá e se impôs e pegou e falou assim, não senhor, você fez isso errado, isso aqui não é culpa nossa.
Você fez errado, sabe? E ela falou que depois que ele foi embora, ela ficou se sentindo muito mal, porque ela ficou tipo assim, nossa, eu fui sem educação com o cliente. Eu não posso ser sem educação com as pessoas e tal, porque ela tem muito essa coisa de tipo, eu tenho que ser a boazinha, eu tenho que ser a que escuta e não fala nada, eu não posso responder. E eu entendo porque eu também tenho um pouco isso. Mas ela estava certa, ela não foi sem educação em nenhum momento, embora ela tenha ficado com essa impressão de tipo, eu fui sem educação porque eu me impus. Mas não, ela foi super educada com a pessoa, ela foi muito assim, assertiva, de tipo, o senhor fez isso errado. E não é culpa nossa, né? Foi você que fez. E conseguiu, tipo, comunicar exatamente o que precisava. E essa carta tá me passando esse tipo de crença limitante, sabe? Essa coisa de tipo, eu tenho que agir de tal forma, não posso me impor porque senão eu vou estar sendo sem educação, eu não posso responder, eu não posso fazer nada, eu tenho que engolir, ficar quieto, sabe? Esse tipo de crença que às vezes a gente tem e a gente acaba passando por cada situação porque não conseguiu falar, não conseguiu resolver. Eu tenho a impressão de que outubro vai ser totalmente sobre você quebrar esse tipo de crença, esse tipo de comportamento, se libertar dessas coisas. Aqui com a rainha de espadas reversa, a rainha de espadas, ela é o perfeito. Eu ia falar perfect. É o perfeito arquétipo disso, porque a rainha de espadas é aquela pessoa que é Nossa, fui tentar falar 3 coisas ao mesmo tempo, não saiu nada. A rainha de espadas é aquela pessoa que é incrivelmente assertiva, é aquela pessoa que é incrivelmente justa, que vai fazer o certo, doa a quem doer, porque ela tem muito mais essa coisa do tipo, olha, o caminho é esse aqui e eu posso parecer fria, eu posso parecer dura, mas eu estou correta nas minhas atitudes. Então, com a carta dela estando reversa aqui no meio, parece que te falta isso, te falta esse arquétipo. E outubro vai ser tudo sobre conquistar isso, e parece que quanto mais você se conecta com esse lado seu, quanto mais você se conecta com o seu naipe de espadas interno, digamos assim, com a sua rainha de espadas interna, mais próspero você fica. Porque aí a gente tem o 10 de ouros e o rei de ouros. Então, parece que quanto mais assertivo você quanto mais você se impõe, quanto mais você faz o que você acha certo e o que você acha justo, doa quem doer, mais isso te traz prosperidade, mais você consegue resolver as coisas, mais você consegue conquistar. Porque o naipe de ouros, ele fala muito sobre essa prosperidade financeira, mas ele também fala muito sobre conseguir as coisas, né? Tudo que é físico está relacionado ao naipe de ouros. Então pode ser ações também. De às vezes ir lá e conseguir fazer alguma coisa que antes você não conseguia. Ir lá e ter um poder interno de ação, de conquista que antes você não tinha, porque você estava o tempo todo se diminuindo, o tempo todo cedendo espaço para os outros. E o rei de ouros aqui, eu tô olhando para essa carta e tá me vindo muito essa energia de alguém que é grande, de alguém que chega e imediatamente ocupa aquele espaço, imediatamente demanda a atenção de que precisa, demanda a ordem, demanda o respeito que precisa. Enquanto esse naipe da rainha de espadas reverso tá me passando exatamente o oposto disso, daquela pessoa que tá sempre se diminuindo, tá sempre cedendo espaço, tá sempre tentando ficar invisível num cantinho. E parece que isso não te serve mais, isso não te auxilia nas coisas que você quer, isso tá indo contra os seus objetivos. Então, para conseguir aquilo que você quer, você tá precisando se rebelar, você tá precisando se revolucionar, se transformar e aprender a ter acesso a esse outro lado, porque todo mundo tem esses opostos dentro de si.
E o segredo de tudo é o equilíbrio, né? O segredo de tudo é saber quando que você precisa ceder e quando você precisa tomar espaço. Porque senão você acaba também indo totalmente pro outro oposto, né? E também tem o lado negativo daquilo, de ser muito grande, de demandar muito, de exigir muito, de nunca ceder, tem o seu lado negativo. Então aqui tá me vindo muito essa coisa do equilíbrio entre as duas coisas. Saber o quando é hora de ser um e quando é hora de ser outro e quando aquilo vai te beneficiar. Entende? Então aqui parece que outubro para você é tudo sobre encontrar esse equilíbrio e aprender a acessar o seu oposto, né? Aprender a acessar a energia que normalmente você não usa no seu dia a dia. E se libertar, né? Basicamente você tem duas cartas aqui sobre se libertar. O 8 de espadas e o diabo. Eu acho que alguns de vocês podem estar convivendo com pessoas tirânicas ou com situações que parecem tirânicas para você porque você não consegue se impor. E parece que para ganhar, para ser bem-sucedido, você precisa aprender a se impor. Você precisa meio que ser igual à pessoa para mostrar que ela não pode subir em cima de você, ela não pode mandar em você. Tá me vindo muito aquela coisa na cabeça. Eu não sei se vocês já viram isso, se vocês já repararam, mas tipo, gente que é muito folgada, gente que quer muito assim, montar em cima dos outros, se aproveitar dos outros porque eles são pequenos, ou cantar de galo de alguma forma, eles nunca conseguem fazer isso com gente que eles veem como iguais. Ou gente que às vezes é igual, que às vezes não só é visto como igual, mas realmente é igual, né? Então, tipo, um folgado não consegue folgar em cima do outro. E às vezes você precisa disso. Às vezes você precisa se apoderar desse arquétipo pra poder se impor pra pessoa e falar, ó, aqui você não vai fazer. Aqui não. Entende? Você quer ser grandão, também posso, sabe? Então parece que outubro é muito sobre você aprender isso, aprender a se impor, aprender a colocar as pessoas no lugar delas. Mas sem perder a sua essência, sabe? Sem fazer nada que você considere errado. Porque a rainha de espadas é muito sobre isso. A rainha de espadas, ela tá certa. Ela tem a força, ela tem o poder pra se impor, ela tem o poder pra, né, ser firme ali, porque ela acredita 100% que o que ela tá fazendo é o certo. Então, aqui tem muito essa energia, assim, de você se conectar com isso, com essa verdade sua, pra obter poder em cima dela, pra poder agir da forma que você precisa agir, pra se defender dessas pessoas ou dessas situações que estão sendo tirânicas com você. Bom, vamos tirar mais cartas aqui. Aqui você tem a carta da inveja e você tem a carta do curandeiro das eras. Essa carta da inveja, ela tá me passando duas coisas. Uma, que pode ter gente que te inveja e justamente por isso que essas pessoas estão sendo tirânicas em cima de você. Então, às vezes, você pode estar se enxergando minúsculo, você pode estar se enxergando tipo, eu não tenho nada, eu não valho nada, e tá com a autoestima lá embaixo, e as pessoas estão olhando pra você e te enxergando grandes e te enxergando de uma forma que elas queriam ser. E aí muitas vezes, quando a pessoa tá mal resolvida com ela mesma, ela não sabe lidar com esse sentimento, ela não sabe lidar com a admiração em cima dos outros, e aí se transforma em inveja, e aí a pessoa quer tirar o que é seu e quer te deixar pequeno, quer te diminuir para poder se sentir bem consigo mesmo. Então essa é uma explicação aqui para a carta do diabo. Tem muita gente assim na sua vida e por isso que essas pessoas estão tentando subir em cima de você.
E aqui com a carta da inveja também tá me passando essa coisa de que a inveja, ela é a admiração que a pessoa não sabe lidar. Então, tá tudo bem olhar pro outro e achar que ele tem uma coisa que você não tem, que ele é grande de uma forma que você não é. Desde que você saiba lidar com aquilo, desde que você, tipo assim, eu quero aquilo, então, como que eu vou fazer? Eu vou me inspirar naquilo, vai me ajudar a crescer, vai me ajudar a tomar atitudes para conquistar aquilo. Então, aqui tá me vindo que a inveja também tem o seu lado positivo, se você souber lidar. Eu acho que alguns de vocês podem estar se sentindo dessa forma em relação a pessoas, principalmente a essas pessoas tirânicas, no sentido de olhar aquilo e pensar, nossa, eu queria ser assim, eu queria me impor, eu queria ir lá e conseguir fazer isso, eu queria ir lá e conseguir chegar e colocar o outro no lugar dele, ter esse tipo de poder, porque às vezes isso parece poder. E aqui tá vindo muita essa energia de tipo, olha, isso aqui muitas vezes é o jeito da pessoa expressar uma coisa que tá mal resolvida dentro dela. E se você quer ter um pouco mais desse tipo de atitude, né? Se você quer saber se impor mais, se você quer saber chegar na situação melhor, usa aquilo como combustível, usa como admiração e não fica se sentindo mal com aquilo e se colocando pra baixo, porque vai só funcionar como uma âncora e te afundar ainda mais. E aqui, isso é muito basicamente o que fala aqui com essa carta do Curandeiro das Eras, né? Porque essa carta, ela é uma carta de cura muito poderosa. E eu acho que é isso que o seu mês é sobre saber se curar, sobre saber lidar com todos esses sentimentos que muitas vezes você não tá sabendo e que estão te prejudicando, saber como lidar com eles, saber como utilizar eles da melhor forma, que nem eu disse aqui com a inveja, você pode usar ela como um combustível, você pode usar ela pra tipo, não, eu quero aquilo ali, eu quero ser assim, então eu vou me melhorar, eu vou focar em mim ao invés de focar no outro, eu vou investir a minha energia em mim pra eu crescer, pra eu evoluir. Então, mesmo os sentimentos negativos, eles são normais, eles são naturais nossos, desde que você saiba usar, desde que você saiba enfrentar, desde que você saiba fazer o melhor possível com eles. Então, parece que o seu mês de outubro é totalmente sobre descobrir isso. E pra finalizar, vamos tirar uma carta aqui desse oráculo. Esse é o Season of the Witch, para ter uma mensagem final pro mês de outubro de vocês. Alguma última coisa, que vocês precisam saber. Saíram 3 cartas no final. Você tem a carta do whisky, a carta da pimenta e a carta do sussurro do sussurro fantasma, né? A carta da pimenta, vamos falar por ordem. A carta da pimenta fala que você não é pra todo mundo. Então, se alguém não gosta de você ou alguém... Como que eu posso explicar aqui? Até fugiu a palavra, mas basicamente ela fala muito sobre liberdade de expressão e individualismo, que você não é pra todo mundo, que você não precisa ser pra todo mundo. Do mesmo jeito que a pimenta, não é todo mundo que gosta de pimenta, mas quem gosta de pimenta realmente gosta de pimenta, sabe? Então você não precisa mudar quem você é e você não precisa se diminuir para ser mais agradável, para as pessoas te engolirem mais fácil. Seja você mesmo, porque quem vai gostar e quem não vai gostar, não vai gostar. E muitas vezes a gente tá tão nessa de tipo, porque eu tenho que ser agradável com todo mundo, eu tenho que ser querido com todo mundo, eu tenho que puxar o saco de todo mundo, que daí tem muita gente que não vai gostar de você justamente por isso. Então no final não vai dar certo do mesmo jeito. E se não vai funcionar é melhor fazer o que vai te fazer feliz. Aqui também tem a carta do sussurro fantasma.
Essa carta fala sobre se conectar com o seu espiritual e escutar aquilo que vem através do silêncio. Ou seja, se conectar com a sua intuição, se conectar com a sua voz interna e ouvir as mensagens que muitas vezes no seu dia a dia você está deixando passar. E eu acho que é muito essa coisa da pimenta, de tipo, olha, tá na hora de você ser o seu eu verdadeiro e tá na hora de você fazer aquilo que você quer fazer, de se impor, de tomar coragem, de ir lá e fazer o que você realmente quer, ao invés de ficar tentando agradar ou de ficar tentando descobrir o que é certo, o que é errado numa situação. Porque muitas vezes não vai te levar a nada. Entende? Então você tem que fazer o que te faz bem. Você tem que fazer aquilo que vai fazer você se sentir bem, você se sentir em paz, que você vai deitar à noite sem arrependimentos, ao invés de ficar naquela coisa de eu não posso falar nada, eu tenho que ser quietinho aqui, porque senão as pessoas não vão gostar de mim, não sei o que tem. E aí à noite você dorme e fica, nossa, mas eu devia ter respondido. Mas eu não acredito que eu deixei fulano falar assim comigo, sabe? Então, não. Escuta a sua voz interna, seja assertivo, faça por você. E também tem a carta aqui do whisky. Essa carta fala que a vida deve ser tomada lentamente e com intenção. E para você ser paciente, que a visão vai se revelar sozinha. Essa é outra carta sobre aproveitar a vida e sobre como as melhores coisas levam tempo. E basicamente a grande mensagem aqui das 3 cartas juntas, né? É pra você ser você mesmo, pra você fazer o que você quer fazer e não ficar se segurando e não ficar... Como que eu posso explicar? E deixando as coisas de lado, achando que as coisas são bobas, achando que, eu não posso fazer isso, ou, eu não posso, sei lá, usar essa roupa porque ninguém vai usar essa roupa e aí vão me achar esquisito e não sei o que lá, e ficar sempre se diminuindo, sabe? Quando na verdade quem tem que gostar de você vai gostar de você, não importa o que você esteja fazendo, o que você esteja usando ou a forma como você age. E quem não tem que gostar de você, quem não vai gostar de você, você pode estar perfeito, impecável, que a pessoa não vai gostar da mesma forma. Então, às vezes, compensa muito mais você fazer o que te deixa feliz, porque isso vai atrair muito mais coisas boas do que ficar se diminuindo pra caber. Bom, é isso, grupo 4. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, espero que ela ajude vocês. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!